Olá, nesta aula do curso de Introdução à Transferência de Calor, vamos ver a condução de energia térmica conforme a lei de Fourier e, em particular, vamos deduzir a equação geral governante. Conforme vimos nas aulas passadas, o fluxo de calor em watts por metros quadrados, por exemplo, pode ser calculado aqui numa situação simplificada como sendo menos K dt dx. K é a condutibilidade térmica do material e o menos aqui é para que o calor seja positivo, ou seja, na mesma direção do eixo X aqui, conforme indicado na figura, no sentido da temperatura mais alta para a temperatura mais baixa, ou seja, a derivada aqui no caso é negativa e isso deve produzir um fluxo positivo na mesma direção de X, daí o sinal de menos. Passando para 3 dimensões, o fluxo vetorial se calcula como sendo menos K gradiente de T, e a notação gradiente de T aqui é interessante porque ela não depende do sistema de coordenadas. Se for interessante usar o sistema cartesiano, a gente pega a definição do gradiente em coordenadas cartesianas, a mesma coisa para coordenadas cilíndricas, coordenadas esféricas e até coordenadas curvilíneas ou adaptativas que são construídas especificamente para o problema sendo analisado. Feito isso, vamos agora deduzir a equação geral da condução de calor, o que é feito através do inventário de energia, ou chamada primeira lei da termodinâmica, num volume de controle. Esse volume de controle está mostrado aqui esquematicamente na figura. Essa superfície azul denota a fronteira desse volume de controle, imerso num campo de temperaturas. O gradiente T, aqui o gradiente da temperatura, aponta sempre para a direção em que a temperatura cresce mais fortemente. Portanto, o calor, como vai da temperatura mais alta para a mais baixa, o fluxo aponta no sentido oposto. Aqui temos também o vetor normal, esse N chapéu é o vetor normal unitário à superfície do volume de controle. O inventário pode ser colocado nesses termos aqui, a taxa de condução de calor entrando no volume de controle, menos a taxa saindo do volume de controle por condução, mais a taxa de geração de calor nesse volume de controle, por exemplo, por reação química ocorrendo. Isso tudo somado é igual à taxa de variação de energia interna no volume de controle. Nós vamos usar uma notação matemática de cálculo vetorial porque simplifica bastante a expressão desses termos aqui, dessas parcelas. A taxa líquida de energia térmica entrando no volume de controle é calculado de maneira muito simples através de uma integral de superfície. O fluxo escalar, ou seja, projetado na direção do vetor normal. Então, Q escalar N, tudo isso integrado na superfície do volume de controle. A outra parcela, a taxa de geração, uma integral de volume, e G ponto representa, por exemplo, a taxa de geração de calor devido à reação química ou a efeito Joule, por exemplo. E, por fim, a taxa de variação do saldo energético no volume de controle, é uma integral de volume, e aqui a energia interna a gente está representando como sendo o ρCp, a densidade, o calor específico, a temperatura, e isso, a taxa de variação disso é derivada no tempo. Próximo passo é aplicar a lei de Fourier para expressar o fluxo Q em termos da temperatura, a gente quer uma equação diferencial só nas temperaturas, portanto, substituindo aqui a lei de Fourier, esse termo aqui se escreve como sendo K gradiente de T escalar N. E do lado direito aqui eu coloquei todas as integrais de volume num mesmo integrando, para simplificar. Passo seguinte, aplicação do teorema de Gauss para converter essa integral de superfície numa integral de volume. E as condições são todas dadas aqui, não é necessário fazer nenhuma adaptação para a aplicação do teorema de Gauss. O resultado, então, é que aqui K gradiente de T escalar N se transforma numa integral de volume de divergente de K gradiente de T, ou seja, o que está multiplicando aqui escalarmente o vetor N. Portanto, agora a gente tem só integrais de volume. E simplificando, quer dizer, colocando todas essas integrais de volume num mesmo integrando, temos aqui a expressão, e isso é igual a zero. Portanto, o próprio integrando deve ser igual a zero. E isso resulta na equação geral do fenômeno. Aqui as unidades, em watts por metros cúbicos, e os termos são facilmente identificados. Quer dizer, o divergente de K gradiente de T é devido à condução de calor, o G ponto é a geração de calor, e aqui a taxa de variação da energia interna no volume de controle. Pois bem, essa equação genérica, ela se aplica a qualquer caso.
A título de exemplo, eu vou especializar essa equação para um meio isotrópico e em coordenadas cartesianas. Isotrópico significa que o K, a condutibilidade térmica, é constante, ou seja, não varia nos eixos x, y e z. Portanto, distribuindo o divergente, temos divergente de K vezes gradiente de T, mais K divergente de gradiente de T, e os outros termos permanecem inalterados. Aqui, como o K é constante, dk dx é igual a dk dy, que é igual a dk dz, que é igual a zero, K é constante. Portanto, esse termo se anula, e aqui, divergente de gradiente, a gente sabe é o laplaciano de t. Portanto, obtemos a equação especializada para um K constante, em coordenadas genéricas, em uma notação genérica, na verdade. Para passar para as coordenadas cartesianas, basta eu pegar a definição do laplaciano em coordenadas cartesianas, ou seja, K d2t dx2 mais d2t dy2 mais d2t dz2, e os outros termos permanecem inalterados. Um último passo aqui, considerando as propriedades constantes no tempo, nem ρ nem Cp varia no tempo, esses dois termos aqui podem sair da derivação e a gente tem essa expressão final. Um último passo, uma última observação é, passando o K dividindo, eu tenho um coeficiente que é comumente batizado de 1 sobre alfa, o recíproco de alfa sendo a chamada difusividade térmica. Pois bem, deduzida a equação, vamos aplicá-la num exemplo. No caso aqui, o sistema de resfriamento da estação espacial. Aqui temos os coletores fotovoltaicos e toda essa energia elétrica vira calor dentro dos módulos, na medida em que ela é utilizada ali nos computadores, nos sistemas de ventilação, e esse calor acaba tendo que ser rejeitado através de painéis térmicos, que são esses em branco aqui. O branco também é de propósito para que a emissividade seja maximizada, já que eles pedem calor por radiação térmica. O sistema é mostrado de forma bem esquemática dessa maneira aqui. Uma linha de amônia absorve o calor no interior dos módulos, se aquece, vaporiza, e depois ela vai ser resfriada nos painéis que emite radiação térmica para o espaço. Olhando no detalhe aqui o painel, conforme definido pelas letras A, P, C e D, o que se tem é o seguinte, a amônia aquecida sendo distribuída, tanto nessa direção quanto através aqui dos painéis. Aqui a mudança de vermelho para azul é para indicar que a amônia, ao se resfriar, muda de fase, de gás para um líquido, e a perda de calor é feita por radiação aqui no interior do painel. Olhando no detalhe esse painel achurado em cinza aqui, que é o que a gente vai resolver, primeiro passo, definir um sistema de coordenadas, x, y, z, e olhar no detalhe. Esse painel no detalhe permite identificar os diversos fenômenos de transferência de calor, na verdade todos os três presentes aqui. Portanto, a gente tem convecção de calor do escoamento de amônia para o material sólido, aqui no caso alumínio, a gente vai ver por convecção. Depois, no interior do alumínio da placa aqui, condução de calor, e a rejeição final por radiação térmica. Temos então condução, convecção e radiação. A equação desse fenômeno, a equação genérica que a gente tinha deduzido, e ela pode ser resolvida dessa maneira. Porém, é possível resolvê-la também com bons resultados, com algumas simplificações. Quais sejam, por exemplo, regime permanente, portanto, d dt igual a zero, simetria em torno do eixo x, portanto, as derivadas na direção y e z são iguais a zero, portanto, tudo é constante nessas direções y e z. E, por fim, a emissividade da radiação aqui, da superfície radiativa, é de 100%. E aqui o G ponto se escreve dessa maneira, como sendo sigma, constante de Boltzmann. Aqui a energia recebida do espaço, ou seja, a energia que ele está recebendo por radiação, menos a energia que ele está emitindo por radiação para o espaço. E aqui entra, conforme a lei de Stefan Boltzmann, a quarta potência. Aqui o dividido pela espessura do painel é porque eu preciso de uma taxa volumétrica de geração, no caso aqui de rejeição de energia. Aplicando essas simplificações na equação geral, a gente obtém o seguinte, K d2t dx2, já que essas parcelas em y e z se anulam, e G ponto se escreve como sendo a diferença das temperaturas a quarta aqui, a T infinito, a temperatura do céu, menos a temperatura da placa. Esse T aqui é a temperatura ao longo da linha média aqui da placa. Isso igual a zero. Além disso, temos algumas condições de contorno.
para x igual a zero, nesse ponto aqui, a temperatura é igual à temperatura do gás, e para x igual a L, na outra extremidade, a temperatura igual à temperatura do líquido. Essas equações constituem uma EDO não linear, um problema de valores de contorno, ou seja, com condições especificadas nas bordas, que constitui o chamado problema de Dirichlet. E como se trata de uma equação não linear, o t aparece aqui a quarta, vamos obter a solução através de métodos numéricos. No caso, diferenças finitas para a discretização da equação e um método numérico para a solução das equações não lineares resultantes, que pode ser Newton-Raphson ou iteração funcional, como eu vou mostrar daqui a pouco. Isso é feito, no caso das diferenças finitas, a partir de uma partição do domínio, ou seja, a distância 0 a L aqui, essa distância é dividida em pequenas partes, ΔX ou ΔL, e a gente tem aqui as temperaturas T1, T2 até Tn ao longo desse domínio. Então essas equações aqui vão ser transformadas em equações nessas variáveis aqui, nessas posições específicas. Isso é feito através dos chamados operadores em diferenças finitas, que é muito simples. dt dx é substituído, é aproximado por ΔT sobre ΔX, conforme mostrado aqui. E a derivada segunda é calculada como sendo a derivada da derivada primeira, e obtém-se essa expressão, o chamado operador central, da derivada de segunda ordem. Aplicando esses operadores, no caso só o segundo, porque só tem a derivada segunda, então aplicando esses operadores na equação, obtemos as seguintes equações discretizadas. Para K igual a 1, a condição de contorno, T1 é igual a T gás. Para K igual a 2, 3 até N menos 1, a versão discretizada da equação diferencial, mostrada aqui já rearranjada por conveniência. E para K igual a N, a segunda condição de contorno, Tn igual a T do líquido, no caso de amônia. Estas equações, elas podem ser expressas de forma matricial, conforme está mostrado aqui, ou seja, uma matriz de coeficientes constantes, um termo independente aqui, no caso independente entre aspas, porque na verdade eles dependem da temperatura, e o vetor de incógnitas. Isso é claramente um problema não linear, já que esse termo aqui à direita ele depende da temperatura. E como eu disse, podemos aplicar o método de Newton-Raphson ou através do método da iteração funcional, conforme eu vou mostrar para vocês. Esse método da iteração funcional consiste em partir de um chute inicial das temperaturas, o que permite calcular aqui o vetor de termos independentes, e com isso eu tenho esse termo aqui totalmente definido, a matriz dos coeficientes não depende das temperaturas, portanto é conhecida a priori, e portanto eu consigo resolver esse sistema obtendo um novo vetor de temperaturas. E esse vetor é então realimentado aqui e o processo é iterado numericamente. A implementação, a programação dessa metodologia de solução vai ser feita, na verdade, num vídeo complementar. Eu estou mostrando aqui a planilha resultante e é muito interessante acompanhar essa montagem passo a passo, até porque os diversos erros que a gente vai cometendo na medida em que vai programando as equações são bastante didáticos, eles são bastante instrutivos. Aqui, os objetos, eu vou descrever rapidamente, o meu chute inicial das temperaturas, a matriz de coeficientes constantes, aqui em rosa o termo independente, que na medida em que eu tenho as temperaturas, eu consigo calcular os termos independentes. Aqui a matriz inversa da matriz de coeficientes, e multiplicando a matriz inversa pelo termo de vetor, o termo independente, o vetor de termos independentes, eu tenho novas temperaturas nessa posição aqui. E isso pode ser alimentado, iterado numericamente, e na medida em que isso converja, eu obtenho uma solução numérica para o problema. Aqui a gente usou alguns parâmetros numéricos representativos do problema real, ou seja, temperatura do gás 150 graus, do líquido menos 20 e do céu menos 150, o K do alumínio é um alumínio especial 500 watts por metro Kelvin, e o L, a distância do painel, 2,8 metros com uma espessura de 0,025. E aqui a constante de Boltzmann. Implementando essas variáveis, esses valores, a gente obtém aqui um perfil de temperaturas variando de 150 até menos 20, e pode-se observar que ele é fortemente não linear, justamente devido à perda de calor por radiação térmica. Ok? Então é isso. Conforme a nossa programação, na próxima aula a gente vai ver um tutorial sobre circuitos térmicos equivalentes. Até lá!